Olá, queridos professores e coordenadores do Ministério da Criança. Sejam bem-vindos à segunda trimestral de 2025 da classe dos primários. Mas quem são essas crianças de 7 a 9 anos de idade? Qual o perfil delas, você sabe? O perfil destas crianças é marcado por diversas transformações físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Esse período da vida faz parte da chamada segunda infância e é o início da fase crucial para o desenvolvimento da identidade do indivíduo. Então, é importante que conheçamos algumas características típicas desta faixa etária, já que vamos trabalhar com eles. As crianças nessa faixa etária têm maior controle motor e conseguem realizar atividades físicas mais desafiadoras. Geralmente, são muito ativas, precisando de atividades para gastar a alta energia que possuem. Vale ressaltar que nessa fase os primários têm uma atenção mais sustentada e com capacidade de concentração aumentada, um tanto diferente das crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, as atividades da escola sabatina devem ser bem dinâmicas, professores, para prender a atenção dessas crianças. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, as crianças de 7 a 9 anos começam a usar o pensamento lógico, ainda que esteja no início dessa habilidade. De acordo com Piaget, como vocês já ouviram falar, é nesta idade que entram no estágio das operações concretas, o que significa que conseguem resolver problemas práticos e concretos. Então, sugerimos a vocês, professores, que não esqueçam de usar as atividades práticas sugeridas no auxiliar de classe da escola sabatina. Tem muitas atividades lá. Percebem vocês que para lidar com essa criançada vai exigir muita criatividade, metodologias acertadamente escolhidas, além de uma especial dedicação por parte dos professores. Então, vamos a algumas dicas rápidas? Primeira delas, estimule a curiosidade para o estudo da lição, promovendo desafios orientados pelo auxiliar de classe. E isso você vai encontrar nas atividades preparatórias. Segunda dica, permita que as crianças dos primários participem dos momentos de cânticos, oração, das missões, do recolhimento das ofertas, para que eles vão perdendo o medo de falar em público, de se portar em público. Vocês percebem que nós já devemos ensinar isso às crianças desde a infância? A igreja ensina isso. Quando eles chegarem na fase da adolescência, já vão estar mais familiarizados de como devem falar em público. Terceira dica, conte as histórias bíblicas de forma criativa. Prepare-se durante a semana para a contação da história bíblica. Não chegue na classe dos primários no sábado sem um planejamento prévio, professores, porque as crianças elas percebem quando o professor planejou ou não as atividades. E daqui a pouco daremos sugestões criativas de como vocês podem dinamizar esse momento da história bíblica através de alguns incentivos. Quarta dica, estimule as crianças a compartilhar o aprendizado durante a semana com algum coleguinha. Estimular crianças a falar do amor de Jesus e a desenvolver o senso de missão é muitíssimo importante. Mas chegou o momento da parte prática desse vídeo. Querem vocês conhecer as nossas sugestões de incentivos a serem utilizados com os nossos alunos dos primários nesse novo trimestre? Então venham comigo, porque eu trouxe hoje professora Maiara e professora Viviane para apresentar esses incentivos. Essas professoras são experientes na sala dos primários e elas amam esses meninos e meninas. Aqui eu estou agora com a professora Maiara, que vai nos falar sobre 4 incentivos maravilhosos para os nossos primários. E vamos começar pela identificação da sala. Nós temos aí pelo menos umas 3 propostas. Quais são elas, professora Maiara? Então, professora Eris, aqui a gente tem 3 propostas, uma mais simples até a mais sofisticada. A gente tem aqui essa plaquinha, que é feita de EVA, com a classe e a idade das crianças. Temos também essa mais sofisticada, que é feita no material de acrílico, vocês podem observar, né? Que ela é bem bonita. E também temos a opção de uma identificação móvel, né? É uma opção bem prática e bem interessante. Excelente! Qual é o incentivo de presença que você até tem utilizado na sua própria classe? A gente tem aqui esse incentivo, que ele é bem facinho de fazer, vocês podem ver.
é feito de bambolê, mas todo o material utilizado ela vai estar na descrição desse vídeo, tá? Todos os detalhes. E aqui a gente colocou o nome presença e a fotinho de cada criança. Então eles vão chegar na classe e já vão colocar a sua foto e assim vai preenchendo esse quadrinho. A gente tem uma opção bem legal, que é essa aqui um pouco colorida, onde tem o nome das crianças e cada quadrinho representa um sábado. E aí, gente, é feito com imã, né? E a gente compra isso aqui nas casas de artigo, papelaria, que são imãs coloridos, né? Essa aqui é uma placa feita com aquele material que aceita o imã. E aí ela mesma, a própria criança, escolhe sua cor e ela vai lá e coloca no seu nome. Então, cada um escolhe sua cor e vai preenchendo. E aí vai ficar um quadro bem bonito no final do trimestre, viu, professora? Que coisa boa! E o que eu vejo aí nessa proposta que você deu é que esse quadro de incentivo de presença pode ser permanente lá na sala dos primários. Mas nós temos aqui um outro incentivo importante, que é o incentivo de verso áureo. Será que eles estão memorizando o verso áureo? O que é que você vai sugerir para os professores nesse incentivo? A gente tem aqui algumas opções. Temos essa caixinha, que é bem simples, né, feita de papelão, onde a criança, à medida que ela for decorando o verso, a gente vai dando o verso no papelzinho, né, identificado, e ela vai montando dentro da sua caixinha. Além dessa, a gente tem também uma outra caixinha com o jogo da memória, que toda criança adora o jogo da memória e incentiva elas a aprender um pouco mais. Então, o jogo da memória é uma plaquinha com a figura da lição e o verso áureo. Então, à medida que elas forem aprendendo o verso, elas vão ganhando e aí, no final do trimestre, elas vão ter uma caixinha recheada. Além disso, a gente também tem um quadro muito interessante, professora, que é esse quadro aqui, Psicomotor. Ele é um quadrinho muito legal, onde a criança ela mesma vai poder estar movimentando e a gente vai trabalhando isso na classe. E aí, no final do trimestre, elas vão ter conseguido atingir a meta, que é no 13º sábado. Que coisa boa! Desenvolve a inteligência da criança no painel psicomotor e automaticamente já auxilia no incentivo de memorização do verso áureo. Muito bom, professora Maiara. E agora eu vou com você para um incentivo que é indispensável. Nós precisamos desenvolver a fidelidade e o senso de missão nas nossas crianças dos primários. Você tem pelo menos uns 2 incentivos aqui para dar de sugestão para os nossos professores. Quais são eles? Então, no incentivo de oferta, a gente vai falar um pouquinho dos países, né? E nesse trimestre vai ser falado sobre a divisão sul-asiática do Pacífico. Essa aqui é uma maquete que vocês podem observar, bem interessante, onde no fundo colocamos a arquitetura dos países e aí a cada trimestre a criança vai colocando a figura do casal, né, que representa cada país. Isso aqui é bem interessante também. E aí vai preenchendo, vai ficando bem cheinho, né, como vocês podem ver aqui, e vai motivando as crianças também a participarem desse momento na oferta. Além disso, a gente tem também vários envelopes aqui, onde cada envelope desse é uma curiosidade do país. E por fim, o que não pode faltar, que eu acredito que todas as igrejas utilizam, é a questão do mapa. Então aqui no mapa você pode utilizar dessa forma, como maneira fixa, ou você pode imprimir apenas a parte da região. E nesse trimestre, a região que nós vamos falar, a divisão sul-asiática, e aí a gente pode usar 2 opções. Ou você imprime as bandeiras e vai colocando à medida que for contando a história, ou você pode utilizar o imã, lembra do imã? Você pode utilizar o próprio imã e na região que a gente for falar. E aí também é algo bem visual e as crianças amam. Professora Maiara, eu penso que você também tem uma sugestão de algum incentivo para recolhimento de ofertas. Tem ou não tem? Temos sim. E esse incentivo é muito legal e bem prático. A gente pode fazer uma cestinha e essa cestinha aqui, feita de papelão, é só você imprimir as bandeiras que representam a região e pronto. Teremos um recolhimento de oferta padronizado de acordo com o trimestre que nós estamos falando para as crianças. Professora Viviane, nós recebemos muitos visitantes na nossa igreja todos os sábados e esses meninos e meninas precisam se sentir motivados a voltar no sábado seguinte. Quais são as opções de incentivos que você tem para os nossos professores? Nós temos essa opção de lembrancinha, que é um lápis na ponteira e na versão tanto para menino como para menina. Ele foi confeccionado com EVA, é um recurso bem acessível.
Nós também temos essa opção de toalhinha no formato de pirulito. Olha só que criativo, para chamar a atenção da criança. E vai ficar muito bonito e as crianças vão com certeza gostar. Que legal! E aí, professora Viviane, eu estou percebendo que nesse mesmo espaço aí, você tem incentivo de aniversariante. Você pode falar pra gente? Sim, nós temos sim. Todas as crianças gostam também de ser homenageadas. Nós temos algumas opções que o professor pode fazer para decorar a sua salinha. Por exemplo, este painel aqui, que ele foi confeccionado com uma placa de isopor, revestido com TNT. Também foi usado algumas artes digitais aqui. E colocamos esse bolo aqui também no papel fotográfico. E como o professor vai trabalhar com esse quadro? Colocando o nome aqui dos aniversariantes do mês, ou então, à medida que uma criança vai aniversariando, o professor vai acrescentando o nome no quadrinho. Pode ser digitado com um papelzinho colado, ou então ele pega a canetinha e escreve no quadrinho. E assim cada mês vai seguindo. Nós também temos essa proposta do painel magnético. Ah, esse painel magnético é muito interessante. Muito interessante mesmo. Por quê? Porque este painel, ele tem uma durabilidade maior, porque você pode trabalhar o ano inteiro na sua classe. E você coloca também uma plaquinha de imã na foto da criança com a data do aniversário. E para completar este momento de comemoração dos aniversariantes... Tem que ter bolo. Tem que ter bolo para cantar os parabéns. Tem esse formato de bolo, mas... Já gostei. Mas é uma caixinha surpresa. O professor vai abrir a caixinha e dentro da caixa... Já tem um presente? Já vai ter o presente. Olha que interessante. Já vai ter a lembrancinha para o aniversariante. Aqui nós trouxemos a proposta do copinho colorido, que eles gostam também com canudinho, criança gosta, né? Sim. De tomar uma água ou um suco no canudinho. Mas você pode também colocar outras lembrancinhas dentro dessa caixa surpresa que se transformou em um bolo. Professora Vivi, neste trimestre nós teremos duas celebrações que são importantes para a nossa igreja. É a celebração do Dia das Mães e a celebração da Páscoa. Olha que momentos especiais. Tem incentivo para isso? Tem lembrancinha? Tem modelo de lembrancinha? Temos sim. Para o incentivo do Dia das Mães, nós trouxemos esta ideia aqui de toalhinha e aqui uma serra de unha. Ela está enrolada no formato de uma rosa e colocada nesse saquinho aqui, ó, numa embalagem com um lacinho, toda trabalhada com muito carinho. Temos também chaveiros. Então o professor pode confeccionar um chaveirinho. Esse aqui, ele foi feito de feltro. Tem também esta ideia que pode ser feita na própria salinha com as crianças. Essa lembrancinha foi feita de papel cartão, onde foi feito 2 círculos e colado. Quando os 2 círculos foram colados, fez o formato de coração. E dentro nós só colocamos as castanhas. Muito bem. A mãe também vai ficar muito feliz ao receber essa lembrancinha. Pronto. E aí a gente vai para a Páscoa? Vamos! E na Páscoa, o que você vai oferecer de opção? Para a Páscoa, nós trouxemos esta lembrancinha aqui na marmita descartável. As crianças sempre têm a curiosidade de saber o porquê de tomar o suco de uva e comer o pão durante a Santa Ceia. Então, neste momento, quando o professor for passar a lição e quando ele concluir esta lição, ele pode oferecer para cada criança esta lembrancinha que vai adesivada e dentro nós temos o pãozinho e o suco de uva. Então, na linguagem das crianças, nós vamos explicar sobre os símbolos da Páscoa. Que coisa interessante. Vivi, a história bíblica, no momento do roteiro da Escola Sabatina dos Primários, é o ponto áureo. É o momento mais importante para que a criança leve a mensagem no coração da história daquele dia. Nesse trimestre, nós temos 3 ênfases principais. A primeira é quando se fala de comunidade, que nós vamos ensinar as crianças
como tratar as outras pessoas do jeito que Deus as trata. No segundo mês, que é o mês de maio, nós vamos falar sobre adorando o Criador. E no mês de junho, o último mês do trimestre, nós vamos falar sobre o dom da vida. Nessas histórias que compõem cada mês, nós temos aqui alguns poucos incentivos e você tem conhecimento desses incentivos e sabe explicar para o nosso público como é que vai funcionar. Para o mês de abril, quando vamos falar sobre como tratar as pessoas, o que é que você sugere para o nosso público? A primeira lição do mês já vai falar sobre o perdão, que tem por título 70 vezes 7. E nós trouxemos a proposta dessa caixa, que o professor vai trabalhar com o seu aluno explicando sobre a importância de perdoar uns aos outros. Que caixa bonita é essa? Muito bonita. E o professor vai entregar para a criança um coração escuro que está magoado, um coração triste. Ele vai colocar aqui dentro da caixa. Na cruz? Isso, na cruz. E o professor vai retirar o coração que o aluno colocou. Só que quando o professor retira o coração já sai limpinho. Ai, que lindo! Ele não está mais manchado, ele não está mais com mágoas e nem triste. Então a criança vai ficar encantada com essa cena quando ele colocar o coração escuro e o coração vai sair limpinho. Eu mesma já fiquei emocionada com esse negócio, então imagina as crianças como ficarão na nossa sala. E aí agora nós vamos para o incentivo da segunda parte do trimestre, que é do mês de maio. O que é que você tem a nos dizer? Qual é o incentivo que você tem aí a apresentar? Neste mês de maio nós vamos trabalhar sobre adoração. Vamos falar sobre o Criador e para ilustrar as histórias que o professor vai contar na sala, nós trouxemos essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo. Então, quando o professor estiver contando a história, as crianças, cada uma recebe um desses palitinhos e vai posicionando conforme o professor vai contando a história. Que legal! Então agora a gente caminha para a ênfase do terceiro mês do trimestre, que é o mês de junho. O que que você apresenta? Eu vi que tem um incentivo aí bem legal. No mês de junho nós vamos trabalhar sobre a graça. E nós trouxemos esta caixinha que, na verdade, ela foi confeccionada para ficar no formato de caverna. Então, o professor, ao contar a história de que Elias foi alimentado pelos corvos, ele pode entregar para cada criança um passarinho no palitinho. E assim ele pode interagir com a história. E nós também temos o pão, que pode colocar no bico, e a gente pede que cada criança alimente Elias. Eles gostam muito dessa dinâmica, professor. Eles interagem com a história. Isso é muito interessante. Vivi, nós vamos precisar concluir esse vídeo, mas nós não podemos concluí-lo sem um incentivo de oração. É nesse momento que nós auxiliamos as crianças a terem um contato com Deus, experiência com Deus. Então a oração faz toda a diferença. E o que é que nós vamos sugerir para os nossos professores sobre incentivo de oração? Professora, nesta classe dos primários, eles já sabem escrever. Então, nós trouxemos essa proposta da caixa de pedidos de oração. A gente pode também aproveitar e fazer de agradecimento também. Então o professor tem essa caixa, faz esse momento da oração bem dinâmico e as crianças escrevem no papel e coloca dentro dessa caixa o seu pedido ou o seu agradecimento. E para que ele possa continuar nessa prática em casa, nós também trouxemos esta ideia de caderno de oração. Sim. E fala da importância de permanecer em oração, tanto na igreja como na sua casa. Que coisa boa! E eu vi ali também como parte da proposta de incentivo de oração essa outra caixa
Temos aí 2 modelos de caixa. Olha como essa tá bonita. Então, ter sempre uma caixa de oração intercessora na igreja para as crianças é muito importante, para que elas percebam que a gente dá importância a esse tema. Mas eu quero chamar aqui uma convidada que já esteve conosco no primeiro momento, a Maiara, a professora Maiara. Professora Maiara, eu estou vendo que você tem outro incentivo de oração, de pedidos de oração, que é uma amarelinha. Eu acho que todos os alunos vão querer pular nessa amarelinha. E quando eles pularem na amarelinha, eles vão perceber qual é o motivo pelo qual eles vão orar naquela semana. E aí, como é que você faz? Mostra pra gente. Vai orar pelo pastor? Olha que lindo! Muito bem! O pastor vai ser o alvo da oração dessas crianças dos primários naquela semana. Mas se vocês puderem ler aqui, e vai aparecer na imagem, nós estamos lá incentivando com que eles orem pelos doentes, pelos professores, pela família, amigos, missionários, país, estudos, igreja, pastor e tantos outros temas. Que coisa maravilhosa! Obrigada, professora Maiara. Queridos professores, obrigada pela atenção de vocês. Estas poucas, mas selecionadas ideias e sugestões farão germinar a sementinha da descoberta de Deus no coração dos nossos pequenos. Lembrando que os materiais apresentados aqui, os moldes dos incentivos, estarão disponíveis no link que aparecerá no final desse vídeo. Lembrando que enquanto você trabalha na obra do Senhor, Ele está cuidando de todas as coisas que dizem respeito à sua vida, inclusive da sua família. Fiquem com Deus e até mais!